Quando eu comecei a criar jogos em Unreal Engine 5, e esses jogos que estão passando na tela são alguns dos vários projetos que eu fiz, eu lembro que eu passei muito trabalho, que eu fiquei virando madrugadas adentro para tentar entender e aprender, porque a maioria dos conteúdos estava em inglês e não tinha conteúdo em português. Então se você está procurando um conteúdo que explique como começar a criar jogos em Unreal Engine 5, meu amigo, você achou. Porque sim, eu resolvi fazer aqui, disponibilizar para você um guia completo do início, tá? Dos principais conceitos para você começar a ingressar nesse mundo, porque jogar videogame é apaixonante, mas por incrível que pareça, criar jogos é ainda mais envolvente. Eu criei vários jogos bugados aqui e jogos que realmente chamaram muita atenção e finalmente eu tenho conhecimento suficiente para passar para você. Então depois desses longos anos eu consegui reunir alguns conteúdos e eu vou mostrar para você como baixar, como que você cria o seu primeiro projeto, como que você organiza e consegue navegar na interface com dicas e atalhos que eu sempre quis que alguém passasse para mim, mas eu nunca encontrei. Eu reuni de forma didática para você aqui. E esse conteúdo que você vai assistir a seguir são trechos do meu curso pago, que você vai poder acessar de graça agora para conseguir começar. Então o link também vai estar aqui na descrição do meu curso para você comprar e ver. O meu curso atualmente tem mais de 13 horas de conteúdo. Você aprende a criar 3 jogos, e não é qualquer joguinho não, tá? Você aprende a criar jogos que te desafiam. Um jogo de terror em que você aplica os principais conceitos básicos de desenvolvimento de jogos, então é para iniciantes. Um jogo de pirata que você tem gráficos realmente surpreendentes. E ainda um jogo desafio, que é um jogo de um lobo completamente diferente do que você costuma ver aí no mercado. Então não é um jogo muito trivial, é um jogo diferentão que traz conceitos mais avançados para você se desafiar. Agora prepare-se para aprender Unreal Engine 5 e não esquece de conferir os links na descrição, porque tem também a configuração do meu computador, caso você não saiba por onde começar, e outros vídeos que vão te ajudar também. Você vai no Google, ou então você pode ir direto aqui, ó, unrealengine.com, ptbr, download, que daí você vai na página oficial para conseguir baixar o Epic Games Launcher. O Epic Games Launcher ele reúne a instalação do Fortnite, por exemplo, reúne a instalação do Unreal Engine, de outras coisas que você pode também combinar com o Unreal, e também a loja, Epic Games Store, a loja de jogos da Epic Games. Então você vai baixar isso e lá dentro é que você vai fazer o download da Unreal Engine 5. E para falar aqui, já começar a dar algumas dicas e também explicar melhor as coisas, por que eu falo a Unreal e não o Unreal Engine? Isso aí depende de você. O motor gráfico Unreal Engine, daí você pode pensar, né? O motor gráfico Unreal Engine você pode chamar de o Unreal. Você também pode pensar a ferramenta de criação de jogos, né? Você pode pensar a Unreal Engine como algo, a engine. Então você fala baseado no engine de Unreal. Galera, simplesmente isso tanto faz. Eu não sou o cara que me prendo à linguagem, porque não adianta nada você ficar falando certinho, né? Se é que dá para dizer que tem um correto, e chega lá você não sabe mexer no motor gráfico. Então para mim tanto faz, aí você escolhe a sua verdade, se você vai chamar de Unreal Engine por causa da engine, né, que é uma apropriação da língua, né, que não é em português, e aí se você falar em português é o motor gráfico, aí seria o Unreal, mas para mim tanto faz. Você vai baixar aqui, então, você vai baixar esse inicializador. Quando você tiver para baixar aí, pode ser que seja um pouco diferente a página, porque de tempo em tempo a Unreal, a Epic Games, ela muda isso daqui, mas o processo dificilmente vai mudar. Você vai baixar o inicializador, então você vai clicar aqui para baixar, ele vai abrir e vai baixar ali no cantinho, ou então no canto superior direito, tá? E aí depois disso é você clicar para abrir isso e instalar como qualquer outro jogo, qualquer outro software que você já fez. Não tem segredo nenhum, é muito simples, tá? Depois você vai abrir o Epic Games Launcher, que vai ter uma cara mais ou menos essa daqui, né? Ele vai te pedir para que você faça o login. Eu tenho um login vinculado à conta Gmail, a conta do Google. Então, normalmente, eu clico em entrar com o Google. Aí ele me traz aqui, eu já estou logado no Google, então por isso ele me traz para essa página para confirmar, e aí eu só clico em continuar, ele vai linkar com a conta Google, eu acho mais tranquilo e eu faço assim. Mas escolhe aí uma conta que para você, né, que seja um e-mail que você utiliza recorrente, de forma recorrente e tal, porque tem ainda o Marketplace da Unreal Engine, que é onde você pode comprar itens, assets e
estar vinculado, já que vai ter pagamento a um e-mail que você realmente utiliza ou que você vai conseguir organizar direitinho, é fundamental. Depois de fazer o login, você vai se deparar com isso daqui, o Epic Games Launcher. Ele está carregando aqui. O Epic Games Launcher, ele era muito ruim no começo, agora ele só é ruim, ele está passando por aprimoramentos. E aqui tem a parte da Store. Então você navega aqui por essas abas, aqui no canto esquerdo tem Store, Descobrir, Navegar, Novidades, e aqui tem os jogos. E aí tem a biblioteca, que são os seus jogos que você comprou. E aqui logo abaixo tem Unreal Engine. E aí você clica aqui, que é onde você vai fazer o download do motor gráfico. Aqui nessa aba aqui de novidades, é legal para você se informar. Então você pode ver o que tem de novo e criações incríveis. Tem amostras que você também pode pegar para baixar de graça, até com uso comercial livre, para você também aprender. E tem a loja, onde você vai comprar esses assets. E depois ainda tem o Twinmotion, que é um software da Unreal voltada para arquitetura e para visualizações de produto, design de produto. E tem a parte da biblioteca, que é onde você vai colocar os seus projetos. Aqui em cima, ó, ficam as versões das engines que você baixou. Então, aqui já tem várias, eu tenho várias baixadas e isso é legal, se você tem bastante espaço, é legal você baixar várias, porque com isso você consegue ter acesso a vários assets. Se você comprar vários assets que não estão disponíveis para Unreal 5.1, Unreal 5.2, você pode fazer com que, né, você pode abrir ele, por exemplo, você tem um asset que é em 4.26 ou então em 5.0, só que ele não está disponível em 5.1. Aí você baixa Unreal 5 e faz a migração, né? E faz com que o projeto seja atualizado para 5.1 e aí você tem em 5.1. Mas sem abrir ele em 5.0, você não consegue ter ele em 5.1. Espero que tenha ficado claro. Aí aqui, ó, tem essas versões, você pode adicionar e aí ele está botou um aguarde aqui para calcular. Assim que você faz o login, às vezes ele demora um pouco para raciocinar. Então é por aqui que você vai fazer o download. Você vai clicar em versões de engine, vai clicar ali, ó, nesse maisinho, vai selecionar a versão que você quer baixar e a partir disso você vai clicar para baixar. Aqui, depois que tiver baixado, você pode só clicar nesse cantinho superior direito e vir na versão que você quer inicializar. Você clica em inicializar e aí você vai para aquela aba onde você vai conseguir criar o seu projeto. Aqui ficam os seus projetos, nessa parte onde está dizendo meus projetos, e mais abaixo tem ainda todos os assets que você vai passar a ter, que você vai comprar ou que você vai, enfim, pegar de graça da Epic Games. Aqui, ó, então, depois que ele carregue, você coloca o maisinho para selecionar a versão, para adicionar, né, para que você possa começar a baixar alguma, você pode clicar na versão aqui, ó. Você pode pegar a 5.3 Preview ou pegar mais recente. No nosso caso, a gente vai baixar, aqui vai estar disponível a 5.0 e a 5.1, que para mim não está disponível porque eu já baixei. Aí é só selecionar, clicar em instalar. Deixa eu pegar uma outra versão aqui. E aí você vai clicar, depois de selecionar, em instalar. Eu tenho uma pasta no meu computador em que eu utilizo para os motores gráficos da Unreal. Então, aqui você vai selecionar onde você quer. Eu coloco os principais aqui, então no SSD. Isso é muito importante, tá? Recomendo que você utilize SSD para os projetos que você vai trabalhar em Unreal e para a própria Unreal. Você precisa de muito desempenho, porque senão você vai passar um pouco de raiva, pelo menos nessa parte de velocidade com que os arquivos são lidos e também gravados. Isso é fundamental, mais até do que a parte de desempenho gráfico, porque desempenho gráfico você coloca tudo no mínimo. Agora a velocidade de leitura de dados vai ser a mesma, então vai ser bem complicado porque o programa pode crashar e tal. Se você não tiver SSD e não tiver como colocar ele no SSD, aí pensa com carinho, salva uma grana para comprar, mas no começo, se você colocar um HD, vai sofrer um pouquinho. Então eu seleciono aqui a pasta e tal, e a partir disso eu posso colocar para instalar e fica na frente do computador que às vezes o Windows vai pedir a confirmação para verificar, fazer a verificação do arquivo. E aí ele vai perguntar se você pode executar e se você não executar vai falhar a instalação. Então fica ali com o computador do lado, vai fazendo outra coisa, vai assistindo alguma outra aula. Ou então, e aí com o tempo, né, quando chega a hora de pedir a confirmação, ele vai pedir e você pode fazer. Feito isso, você pode só inicializar o motor gráfico e ele vai abrir uma aba para você criar o seu projeto e dali para frente é bastante didático. Essa parte foi a parte de como você baixa o motor gráfico. Agora vamos para a parte em que eu te explico um pouco mais sobre a interface e a criação do primeiro projeto.
Tá bom, você baixou o Unreal Engine, agora a gente vai abrir para eu mostrar como é o primeiro projeto. Então vou abrir aqui, ó. Posso abrir qualquer uma, é só para exemplo mesmo, vou inicializar aqui 5.0.3. E aqui o que eu quero mostrar é a criação de um projeto simples, como se dá essa criação de um projeto. E depois também mostrar um pouco da lógica de programação muito brevemente e passar para vocês os atalhos de navegação. Então é uma familiarização geral aqui com Unreal. Isso aqui é muito importante. Então aqui na aba de Recent Projects, a gente tem os projetos recentes, é claro. Temos aqui a parte de games, dos jogos. Temos filmes e, enfim, essa parte de mais de câmera e virtual. Tem também aqui da arquitetura e automotivo e design de produtos. A gente vai focar em games. Para cada um que você clica, você vê que você nota que tem alguns exemplos, né? Então, exemplos de projetos já para você começar a trabalhar. Então, já tem uma base para que... Isso aqui é um jeito que a Unreal tem de ensinar as pessoas e também de facilitar coisas que são mais básicas. Para você já conseguir sair do zero já com alguma coisa. Então, você já começa o projeto tendo algumas coisas em mãos. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, aqui eu posso colocar em branco, eu posso colocar um projeto em primeira pessoa, em terceira pessoa, que tem um bonequinho já andando ali, né, com a câmera de trás. Tem um top-down, então um jogo de cima com a câmera de cima para baixo. Temos aqui um veículo que você já pode controlar, um carrinho e também outros aqui de realidade virtual e até de realidade aumentada com o celular. Então, tem bastante coisa aqui para você brincar. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o First Person. Como First Person, vou ter um projeto em primeira pessoa. Então, sempre que você for criar o seu projeto, você passa por essas etapas, né? Você vai selecionar o que você quer. Aqui eu quero games, quero primeira pessoa, por exemplo. Você pode colocar o projeto em branco também. Mas vou colocar aqui em primeira pessoa. Aqui no canto direito, ele dá uma breve descrição do que você tem. E aí você pode escolher trabalhar com Blueprints ou C++. O foco aqui desse curso é Blueprint. Então, a parte de C++, se você quiser também, né? Pode colocar C++ aqui, se for o seu caso, se você já sabe programar C++ e quer aprender aí, mas aqui no meu foco é Blueprint. Tem algumas diferenças, né? C++ ele consegue ser mais otimizado para várias tarefas que tem loop, por exemplo, vasculhar inventário, coisas que exigem que fique vasculhando várias e várias vezes. O C++ ele consegue ter mais eficiência, mas de resto, com Blueprint você consegue fazer 99,9% das coisas e tá perfeito, principalmente para a indústria indie. Aqui você tem a plataforma para onde você vai exportar, desktop, para colocar para dispositivos móveis, não é assim fácil, tá? Você vai colocar mobile, mas tem uma série de configurações que são necessárias para que você consiga exportar para o celular. Então, essa é outra coisa, exige um monte de etapas para vocês cumprirem para que vocês consigam exportar para o mobile. Para o PC, não. Aqui nosso foco é para o PC. Aí você coloca a qualidade, né? Se você colocar essa Scalable Quality, aí você vai desabilitar algumas funcionalidades em prol, é claro, do desempenho. E temos aqui o conteúdo inicial, que ele já traz algumas coisas para você poder utilizar, como partículas, cubos, áudios. Isso aqui pode ser legal para você, eu vou desabilitar nesse momento. E aqui o Ray Tracing ou sem Ray Tracing, se você colocar Ray Tracing, ele já vai preparar o seu projeto para isso. E aqui embaixo você pode colocar o nome do projeto. Então eu vou botar curso e a pasta onde você quer colocar. Você vai no seu computador, seleciona uma pasta de preferência do seu SSD, se você tiver, e aí você vai salvar ali o projeto. É diferente de salvar o motográfico, né? Então, o motográfico ele funciona puxando, lendo os arquivos que estão no seu projeto. Você pode ter até no HD externo esse projeto que você criou e levar contigo para onde você quiser. E aqui eu posso criar. Assim que eu cliquei em criar, ele pegou todos os arquivos da Unreal Engine básica que já estão no seu computador e transferiu para a pasta de projeto e criou para a gente aqui o projeto. Esta é a Unreal Engine. Olha que incrível. Para você que não sabe, né, que nunca utilizou, tudo isso que eu vou falar agora, eu comento quando eu vou criar aqui dentro do curso alguma outra coisa. Então, até essa parte de navegação que eu vou falar aqui, eu também falo várias vezes durante o curso, porque repetição é uma forma de aprendizado. As pessoas, não à toa, às vezes ficam repetindo na cabeça delas as coisas, né, a lista de compra, que também funciona, a repetição funciona. Mas, então vou ficar falando. Aqui, de cara, você tem... É uma janela de Windows normal. Se você utiliza softwares, você pode estar bastante acostumado com isso aqui. Até se você joga, você pode estar acostumado com isso. A gente tem um login aqui da Unreal no canto, né? A gente tem File,
onde você vai abrir, vai salvar mapas. Você tem o Edit, onde tem coisas importantes aqui. O Edit Preference e o Project Settings. E aí também é legal você decorar esses atalhozinhos aqui, ó. Ctrl X, que vai cortar. O Ctrl C, que vai copiar. O Paste, que é o Ctrl V. Vai duplicar em Ctrl D. Então isso também é legal saber. E Delete para deletar. Mas aqui, ó, dessa abinha aqui de cima, o importante é o Editor, Preference e Project Settings, principalmente. Plugins também, você pode vir aqui e acionar coisas da comunidade, que muitas vezes vão ser úteis, tá? Para você conseguir criar os seus projetos. Aí tem o Window, caso você feche alguma coisa, por exemplo, aqui está aberto o Outliner, né? Tá aqui do lado. Caso você feche o Outliner não esteja aparecendo, você pode vir ali em Window e botar ali. Tem aqui Levels que você também pode trabalhar. Você pode trabalhar com mais de uma aba dessas coisas. Então você pode abrir outro detalhe aqui, ó, detalhe 2. E aí ele abre aqui do canto. Por padrão, aqui no meu, ele está colocando aqui nessas gavetinhas. Mas se tiver diferente no de vocês, não tem problema. O importante é que você tenha essas opções aqui, que são as mais básicas, que é o Outliner, Word Settings, Details e Place Actors. O Outliner, ele vai mostrar pra gente tudo que está no mapa. Word Settings vão ser uma série de configurações do seu projeto que você vai precisar utilizar. Também tem relação aqui com o Level, só que é mais relacionado ao seu jogo em si. Detalhes é para tudo que você seleciona. Então, se eu selecionar esse cubo e vier em detalhes, vai ter ali os detalhes sobre esse cubo. Place Actors é para colocar classes já criadas da Unreal. Tem, por exemplo, a iluminação. Já está criada aqui. Eu posso só vir em Place Actors e colocar. Eu posso colocar aqui um cubinho, ó. Coloquei um cubinho lá. Então, essa aba aqui é a aba principal que você vai utilizar para criar várias coisas dentro da Unreal. E aqui embaixo a gente tem outra coisa importante, que é o Content Drawer. Tudo isso aqui está no seu computador. Essas pastas estão no seu computador conforme você criou esse projeto. Então você criou o projeto lá na pasta, na hora que você for selecionar. Tudo isso aqui é um espelho. Só que você precisa, sempre que você for deletar alguma coisa ou fazer alguma mudança, você precisa fazer essa mudança dentro do motor gráfico, dentro da Unreal, para que você não tenha problemas. Porque a Unreal ela trabalha com referências de itens. Então, se tem algum item que você importou para dentro da Unreal, trouxe para cá, se você deletar lá no Windows, quando você for fechar esse projeto, ou quando você precisar acionar ele por algum motivo, ou porque o motográfico, se o motográfico tentar acionar aquele item que você deletou na pasta do computador e não aqui por dentro, vai dar ruim, vai dar problema para finalizar o projeto e para trabalhar também. Então, não faça isso. Não delete arquivos direto no Windows, delete tudo por aqui. Se você clicar para deletar alguma coisa aqui, a Unreal vai fazer um processo de referenciamento e aí ela vai saber na lista dela de itens que estão disponíveis no projeto que esse item não está mais disponível. Então, tenha isso em mente. Para acessar esse Content Drawer aqui, Content vai estar disponível aqui, ó. Se você vier em Windows, como eu falei, tem um Content Browser aqui, ele vai abrir. Mas na Unreal 5, diferente da 4, a gente tem essa gavetinha. Eu posso usar Ctrl mais barra de espaço para acessar coisas aqui. E essas coisas aqui, elas têm várias classes. Então tem aqui, por exemplo, as blueprints, ó, que eu posso filtrar. Se eu colocar em Content e filtrar, eu posso pegar essa blueprint e arrastar para o mapa. Então o Content ele serve para você trabalhar com tudo que tem nos arquivos do seu projeto. É aqui que você vai criar novas coisas. Deixa eu tirar esse filtro aqui. E se eu colocar aqui um material, eu colocar aqui, ó, M Simple Material, criei um material aqui só para exemplificar. Eu posso puxar para cá. Aí eu coloquei o material lá e ele já mudou, né? Então, esse que é o foco, tá? Inclusive, na hora de deletar alguma coisa, ó, eu já automaticamente já começo a me precaver. Então, eu poderia deletar isso aqui direto. Só que como eu sei que tá linkado a alguma coisa aqui, normalmente o que eu faço, sem brincadeira, para evitar problemas, para evitar que o programa venha crashar, eu posso selecionar, vou em detalhes, ó, eu clico aqui para tirar, porque daí eu sei que não está mais utilizando. Então eu vou lá, salvo e aí eu posso deletar numa boa, que eu sei que não vai ter problema. Ele até listou ali, mas aí não vai dar problema nenhum. Então é isso. Tem outras coisas que você precisa saber. Quando você colocar para salvar, aqui você vai ter a opção de salvar esse mapa, tá? Então é só pensar que isso aqui está perto disso aqui. Se você clicar em salvar, você vai salvar alterações desse mapa. E se você salvar aqui, ó, no Ctrl barra de espaço, no Content Drawer, no Save All, você vai estar salvando tudo do seu projeto, tá bom?
você pode ter, você abriu isso daqui, ó, editou, você pode colocar save all que ele vai salvar. Então tem isso para você ficar em mente. Então eu cobri aqui, ó, essa parte principal, né? Aqui em cima tem algumas ferramentas que você pode acabar utilizando, mas é muito menos comum. O que você vai mais utilizar são essas coisas que eu falei aqui. Essa parte aqui do lado, o Content Drawer você vai usar muito, inclusive para importar, né? Clicando com o botão direito, Import to Game, ou vindo aqui, ó, e colocando Import, aí ele já vai abrir a pasta do seu computador para você importar. E fora isso, a gente tem aqui em cima o Select Mode, que é o modo de seleção. Por padrão, o Select Mode aqui, ó, no Select, é para você selecionar itens. Então você pode vir aqui selecionar itens. Mas tem outros modos que você vai acionar enquanto você está trabalhando com o Real. E aí você precisa trocar. Então se você colocar Landscape, que é para montanhas e terreno, se você colocar, você não vai conseguir selecionar nenhum item. Então você tem que saber em qual Selection Mode você está, mas por padrão é bem tranquilo você estar trabalhando aqui no Select, e daí se você for criar uma Landscape, você vai colocar em Landscape e automaticamente você já pensa, agora eu estou trabalhando com Landscape e eu não posso selecionar. Então isso é só para dizer para você que tá aqui e na hora certa você vai utilizar. Então Select. Aqui do lado, a gente tem outras coisas que você pode adicionar rapidamente, como shapes, ó, cubo, luz. É um atalhozinho para o Place Actors. Caso você feche o Place Actors, você tem acesso ali. Aqui tem a parte de blueprint do mapa. Isso aqui mais para frente a gente conversa, mas é basicamente os códigos de tudo que está aqui dentro. A Level Blueprint aqui desse mapa, se eu segurar o P e clicar com o botão esquerdo, ó, e colocar um print string, eu tenho quando o jogo começar, vai colocar print string, o hello na tela, e eu já mostro isso aí para vocês. Deixa eu compilar e salvar aqui. Então, ali, só para dizer para vocês, é onde fica o código desse mapa, tá? Do First Person Map. Se eu criar outro mapa, não vai ter esse código aqui. Esse código diz, então, da esquerda para a direita, que quando o jogo começar, ele vai dizer hello, tá? E esse print string aqui é uma função utilizada só para desenvolvimento interno. Então, deixa eu colocar o play. Apareceu lá no canto superior esquerdo, hello. Inclusive aqui eu já estou com o meu personagem, eu posso pegar essa arma e esse aqui é o projeto básico. Agora curioso, né? Essa parte aqui para esses cubos ficarem simulando física, é só selecionar eles e aqui vai ter, ó, na aba de detalhes, Simulate Physics. Está marcado como sim, então ele vai simular a física. E aí você pode até colocar outro para cá, ó, cubo, apertei o End no teclado e agora eu vou colocar para simular física, eu vou dar um play e vou pegar a arminha e vou atirar. E aí ele já está simulando física. Bacana, né? Bem legal. Então, aqui dentro, você precisa, além de saber como colocar essas coisas no mapa e tal, você precisa saber como navegar. Como que você vira um fantasma aqui dentro? Ó? Isso daqui, o nome disso tudo é a Viewport, que é a representação do mapa, né, do mundo. Você tem uma câmera aqui em que você está navegando e você pode alterar. Esse aqui é o cenário do jogo já, em definitivo. Você pode ficar alterando e aí quando você der o play, você vai ver que o cenário vai ter modificado de acordo com o que você fez. Então isso aqui é bem poderoso, que é uma representação muito bacana para você criar e trabalhar com seu cenário de uma forma com uma alta representação. Então você está familiarizado com a Viewport, sabe que aqui tem o play para você começar a jogar e agora tem também, falando ainda de viewport, de janela e tudo mais, outras formas de você ter um preview do seu jogo. Se você clicar aqui nesses três pontinhos, você tem o Mobile Preview, que vai ser utilizado quando você estiver desenvolvendo para celular. Então você vai conectar o seu celular num cabo USB e aí vai dar o preview para trabalhar com mobile. Mas como eu falei, tem uma série de coisas que você precisa configurar antes. New Editor Window, que ele vai criar uma janelinha, tá? Para você jogar. Janelinha por cima, e o Standalone Game, que ele vai gerar um novo exe para rodar o jogo, e esse Standalone, ele é o mais próximo que você tem de fechar o jogo, de empacotar ele e rodar, tá? O processamento, ele vai ser o mais otimizado possível, vai ser próximo. Então se você quer saber como está o desempenho de fato de um jogo, o Standalone é a melhor forma de você dar o preview. E tem ainda o Simulate, que ele vai simular. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui esse cubo aqui para cima, ó, e eu clicar em Simulate, ele está simulando física e ele começou a simular todos os códigos que estão rodando aqui. Então ele é como se fosse o jogo, só que sem você possuir um pawn. Inclusive, se você vier aqui, ó, e der um play, ele simulou. E agora você tem aqui no ladinho, ó, um controlezinho para você simular, para você possuir um jogador. Possuir esse conceito de você começa a controlar ele, é basicamente isso. Então essas são as formas padrões
de você conseguir dar o play, né? E também dá para, em vez de Default Player Start, você pode colocar Current Camera Location, que daí você pode vir aqui e dar um play. E aí começa de onde tá a câmera. Até é bacana, né? Aquele jogo Unrecord, eles, no primeiro trailer, em que eles queriam demonstrar que o jogo era real, eles fizeram isso, né? O cara botou, foi assim e deu um play. E aí ele provou que o jogo de fato era real, porque tinha algumas pessoas duvidando, né? Deixa eu trazer esse cubo aqui para baixo. E agora tem outra parte de navegação que é importante. Aqui é quando você for finalizar em plataformas, né? O jogo você vai exportar para Windows, mas isso aqui mais para frente a gente vê. Aí, outra parte importante aqui no canto superior direito que tem Settings. Aqui em Settings, você pode vir Engine Scalability Settings e pode diminuir ou aumentar os gráficos. Isso daqui não é do código do seu jogo. Isso daqui é para você conseguir ter uma pré-visualização melhor enquanto está trabalhando. Então você coloca isso daqui numa qualidade inferior para conseguir trabalhar melhor. Ou então coloca numa qualidade mais alta para você ter o preview de como está ficando o seu jogo numa qualidade mais alta. Mas ainda assim, você só vai ver o seu jogo de fato como ele é depois de finalizar tudo. Inclusive dá até para mudar aqui, ó, a qualidade do material sendo utilizado, que aqui está em High. E aqui também tem um Preview Rendering Level, que você pode mudar. Então tem várias opções que você pode, mas isso daqui já é a base da base da base. Isso aqui que eu já passei já é muita coisa. Tem ainda duas coisinhas para passar, que é esse lado aqui, e também os atalhos, que é fundamental que você decore, que você saiba para você conseguir navegar de boa. Então aqui no lado, se você vê, tem 3 coluninhas, uma em cima da outra, você pode alterar questões de pré-visualização. Tem o Real Time aqui, que é o Ctrl R. Se você colocar uma partícula aqui dentro e colocar o Ctrl R, o Real Time, você vai ver que a partícula vai atualizar. Se você colocar um foguinho ali, o foguinho vai ficar tocando. Isso consome um pouco do seu processamento, então pode ser mais pesado para você trabalhar. Então se você quiser, você pode tirar esse Real Time. Mas também é legal para você ter um preview melhor do seu mapa, né? Show FPS, ele vai mostrar aqui, ó, como é que tá o desempenho. Aqui tá a 30. Você pode colocar também outras estatísticas aqui para você acompanhar. Field of View vai trabalhar essa câmera, a sua câmera. E tem outras coisas mais aqui. Tem uma coisa que é importante, que é o G, que é do Game Mode, que é a sua visualização de como será o jogo. Se eu apertar o G, eu consigo ver como é no jogo, como não é no jogo, no caso. Então aqui você tem a visualização, por exemplo, aquilo ali não vai aparecer para o jogador, nem a seleção do objeto. Então eu aperto o G e aí ele não mostra. Se você apertar F11 também vai para a tela cheia, tá? Então F11 para entrar e sair. E tem outras coisas aqui, outros modos que você pode utilizar, até mesmo screenshot, você pode tirar em alta resolução aqui, ó. E aí ele vai salvar na pasta do projeto. Feito isso, a gente tem aqui as pré-visualizações do projeto sem a luz, ver só a luz em si, como ela está. Né? Então é bem legal para você conseguir trabalhar um projeto de altíssima qualidade. Inclusive tem a parte de otimização aqui, ó, em que você pode ver a complexidade das coisas e saber melhor como está o seu projeto. É quase um raio-x, é um raio-x muito preciso do seu projeto. Feito tudo isso, aqui tem as coisas que, enfim, que você pode ter o preview também, mas nesse momento nada demais. Feito isso, o que você precisa saber é navegar aqui dentro. Como que eu estou controlando aqui? Segura, tá vendo que tem uma cruzinha quando eu venho do mouse, daqui da parte da janela para dentro, ele vira um maisinho. Se eu clicar o botão direito do mouse e utilizar WASD, como se fosse um jogo mesmo, eu consigo navegar. Consigo controlar aqui um fantasma, como se eu estivesse voando. Se eu apertar aqui também o scroll do mouse para cima, eu aumento a velocidade. Se eu botar o scroll do mouse para baixo, eu diminuo essa velocidade. E se eu apertar o Q, eu vou para baixo. Se eu apertar o E, eu vou para cima. Então aqui tem até uma mecânica de jogo já, ó. É de fato uma mecânica de jogo básica para você conseguir trabalhar aqui. E como é que você seleciona os objetos e trabalha com eles? Digamos que eu tenho aqui, ó, esse cubo e eu quero fazer com que esse cubo se mexa. Eu posso selecionar ele, como eu acabei de fazer clicando nele. Ele vai aparecer por padrão essas setinhas aqui e eu posso colocar ele para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Se eu trouxer ele para cima, apertar o End, ele vai até
o mais próximo do chão que ele puder, até ele bater com alguma coisa. Então, assim você consegue mexer nele. Só que com ele selecionado, se eu vier em detalhes, tirar aqui o Simulate Physics que eu tinha pego, eu tenho a localização, a rotação e a escala dele, tá? E os objetos em geral aqui em 3D eles têm essas propriedades. A localização, aqui a gente tem todos os lados para onde ele pode ir, que estão representados aqui X, Y e Z. Então, se você vir aqui embaixo, tem ó, o X está em vermelhinho aqui, né? Então você pode mudar o X aqui, que também está em vermelhinho aqui. O em verdinho aqui tá o Y, que também aparece aqui embaixo, o Y, e aqui tá em verdinho. E azul aqui tem a parte de cima e embaixo. E aqui você tem a localização. Tá, Nele, mas eu tô vendo que ali tem as setinhas da localização dentro do cubo. Como que eu altero para ter, por exemplo, outras que aparecem ali? Porque aparece rotação e escala. Para rotação, você aperta o E, que aí vai mostrar isso daqui, que você pode rodar. Nota que se eu vier em detalhes e fizer isso aqui, segurar detalhes aqui, ó, fizer isso aqui, ele vai alterando ali a localização. Então eu posso fazer tanto por ali quanto para cá. Ah, eu quero o número inteiro. 200. Eu quero 0. Eu quero 90. Beleza, você pode alterar ali. E a escala, você segura o R, que daí você pode também alterar cada uma das escalas ali. Fora isso, você também pode fazer aqui, ó. Aqui tem a seleção do objeto, tem para você mudar aquela parte da localização, a rotação e a escala. E aqui também tem a seleção a partir do objeto. Então, você nota que esse verdinho aqui, ó, a parte do verdinho, agora no caso o W aqui, esse vermelhinho ele está reto, mas o objeto ele está inclinado. Isso quer dizer que aqui a gente está seguindo a orientação do mundo e não do objeto. Se eu seguir a orientação do objeto, ó, tá vendo que tem um mundinho aqui, um planeta? Se eu colocar do objeto, aí ele fica retinho, pega a orientação do próprio objeto e está retinho. Outro ponto que é importante aqui é você focar no objeto. Tá vendo que eu tô de boa aqui? Se eu apertar o F, ele vai até o objeto, a câmera vai até ele, ele se aproxima bastante. Se eu, depois de apertar o F, segurar o Alt e clicar com o botão esquerdo do mouse fora, eu consigo fazer todo esse acompanhamento aqui da localização dele, né? Girando ao redor e tal, tem uma pré-visualização bacana. E ainda assim, com o Alt segurado e eu clicar com o botão direito do mouse e me afastar, eu consigo, focado nele, me afastar e me aproximar. Aqui no lado a gente tem outras opções, como por exemplo esse grid aqui, ó, que está marcado em 10. Então, se eu mover ele vai mover de 10 em 10. Se eu botar 100, ele vai mover de 100 em 100. E se eu colocar aqui, ó, nessa rotação, você pode habilitar e desabilitar assim, ó. Então, desabilitado, ó, ele vai fluindo e habilitado ele vai de 100 em 100. Se eu colocar aqui a mesma coisa para a rotação está em 10 ali, ó. Então, se eu apertar o E para pegar a rotação, ele vai de 10 em 10. Agora, se eu tirar aquilo ali, ó, ele vai fluindo. Inclusive, eu posso colocar aqui, por exemplo, 45 graus. E é legal para você manter o ângulo correto. Bacana, né? Tem a mesma coisa aqui para a escala do tamanho. Posso alterar de 10 em 10. Ó, mas daí está muito. Agora ficou até meio que sumiu. Vou colocar aqui em 1, que daí dá pra gente aumentar ele. Acho que tá um pouco exagerado, acho que eu exagerei. Deixa eu colocar 0.25 aqui, que daí a gente consegue diminuir com maior precisão. E aqui tem outras opções de câmera e de visualização da Viewport, mas agora você sabe navegar com o básico aqui. Não satisfeito, você pode ainda selecionar, segurar o Alt e arrastar, que ele vai duplicar. Não satisfeito, você pode desabilitar aqui o quadradinho, né, do grid, pode segurar o Alt e o Shift, e aí pegar aqui a orientação dele e duplicar acompanhando com a câmera. E não satisfeito ainda, você pode dar o Ctrl D só para duplicar e puxar para o lado. E aí você tem a base da navegação em Unreal Engine 5. Vai dizer, essa aula de navegação aqui, mais a aula de introdutória de Unreal, já te deu uma boa noção de como você pode utilizar esse motor gráfico poderoso. Eu espero que eu tenha ajudado ao máximo possível e bora seguir em frente que tem muita coisa para aprender e você vai amar isso daqui.
Eu realmente espero que eu tenha te ajudado a entender como funciona a criação de jogos em Unreal Engine 5, que tenha ficado tudo muito claro. No começo é um pouco complicado, mas com o tempo vai ficando mais fácil, como qualquer outra coisa, né? Pra você que não me conhecia, eu sou Neri Neto, sou jornalista de tecnologia e programador de jogos. E aqui nesse canal eu trago conteúdo misturando esses dois mundos, né? O mundo de tecnologia e o mundo de criação de jogos. Então eu faço reviews, eu crio jogos, eu faço bastante coisa envolvendo isso. É um canal que provavelmente você vai curtir. Se não conhecia, né? Se já conhecia, e aí, tudo bem? Se você ficou interessado, eu vou deixar o link aqui na descrição do curso que tá com esse preço agora um pouco mais baixo, mas que com o tempo vai aumentando, porque é um conhecimento difícil de ser, né, achado e que também eu vou atualizando conforme o tempo passa. Muito obrigado por ter assistido até o final. A gente se vê muito em breve. Grande abraço, tchau, tchau. Fui!